Estamos de volta ao cenário político e a sucessão em Pernambuco é o tema de hoje do nosso programa. Participam o cientista político Elton Gomes, o jornalista Sérgio Montenegro e ainda o consultor político Victor Carvalho. No primeiro bloco, a gente tratou só de uma primeira possibilidade relacionada à candidatura de Paulo Câmara para a reeleição ao governo do Estado. Eu queria trazer a segunda possibilidade, antes da gente entrar nas outras candidaturas, que é essa mesma candidatura de Paulo Câmara sem a aliança com o PT. Bom, a primeira pergunta é se ela fica mais frágil. Seguramente ela não fica tão forte quanto ficaria caso realmente se consolide essa aliança com o Partido dos Trabalhadores, porque na prática tira um dos principais candidatos em ascensão, candidato, no caso, com mais performance, com grande tradição familiar na vida pública, que tem ainda todo o legado do arraizismo, parece, principalmente no interior do Estado, como uma figura bastante carismática. Mas não deixa enfraquecido o governador, porque o governador poderia, por exemplo, pagar para ver e fazer o quê? Enfrentar Marília Reis, dispondo da máquina do governo, dispondo da maior aliança partidária, a Frente Popular, e contando com a possibilidade concreta do ex-presidente da República, que seria o principal cabo eleitoral de Marília Reis, ter colocado em situação de privação da sua liberdade, por determinação da Justiça, ou mesmo ficar em liberdade, porém tornado inelegível e não poder participar do pleito de 2018. Tem um detalhe que a gente não falou ainda aqui. A peça-chave dessa aliança sem o PT chama para MDB, que é agora isso. Porque está essa questão pendente ainda, embora o ministro Lewandowski tenha devolvido o comando provisoriamente por liminar a Jarbas Vasconcelos e seu grupo, que querem aliança com Paulo Câmara, e isso dá à plataforma do governador, à Frente Popular, mais tempo de televisão e rádio, que é uma coisa importantíssima na campanha. Agora você está falando do MDB. Do MDB. Da aliança com o MDB. O que acontece? Se o MDB não vem para a aliança, como eu acho que não irá, porque se for, vai rachado. Sim. Fernando Bezerra Coelho já fez um estrago grande no MDB. Então, se for, vai rachado. Mas ainda assim teria o tempo do MDB. O que é a questão PT? É o segundo maior partido. Se o governador não tiver o PT com ele, corre o risco dele ter menos tempo no guia eleitoral do que a oposição. Isso é muito ruim para quem está numa campanha se defendendo, porque quem está no cargo, ele faz a campanha se defendendo. A oposição ataca e ele se defende. Então, ele vai ter menos tempo para se defender do que os ataques. Então, esse elemento essencial do PT e da ausência do PT pode enfraquecer a aliança nesse sentido também, né, do governador ficar com menos tempo para se defender e para defender o seu legado. Aí vocês estão falando, e se tem a aliança com o PT, elimina-se a candidatura de Marília Reis, ganha-se tempo no guia eleitoral. E ganha palanque ainda, sim, o PT. Capilaridade por conta do PMDB. Os presidenciáveis. Paulo terá no partido dele mais um presidenciável, seria o do PT. Esse ponto que eu queria chegar, além desses aspectos que já foram colocados aqui, o ex-presidente Lula como capital político em Pernambuco, porque até segunda desordem, estou considerando que ele é um capital político forte. Sim. Ou estou enganada? Olha, sem dúvida ele é um capital político forte. Mas, a depender, essa força pode variar para que lado ela vai. Certamente com Marília, que é uma figura muito jovem, ter alguém que suporte, que valorize, que dê um corpo maior à candidatura dela, acho que pode dar uma força importante. Agora, no caso do apoio a Paulo já é governador, Paulo é uma figura conhecida, vai ser muito mais uma discussão sobre o que ele realizou e o que ele pretende realizar, sempre é uma discussão sobre o futuro, não podemos esquecer isso. Veja, eu acho que a força de Lula é relativa, e a possibilidade de vir ser preso, ser preso ou não, assim, é uma situação muito, muito peculiar. A gente nunca viveu uma situação assim. Na Argentina viveu-se, né, com o Perón preso.
ele fez um estrago na eleição de dentro da... Raiz Morto Sim, fez um estrago sim, grande na eleição sim, aqui, quando Eduardo Campos saiu candidato a governador. Então, assim, não tem muito como mensurar o impacto disso. Dá para mensurar o que seria Lula num palanque com Marília e o que seria Lula num palanque com Paulo. Das duas maneiras, o presidente Lula é muito bem quisto em Pernambuco, tem um legado importante e não é nunca, em hipótese alguma, um apoio desprezível. Vamos falar de Fernando Bezerra Coelho e Armando Monteiro. Eles correm na mesma faixa como candidatos da oposição ao governo Paulo Câmara aí nessa eleição? É a mesma faixa que os dois estão percorrendo? No sentido de serem candidatos contra o governador Paulo Câmara, sim. Mas do ponto de vista do estilo de gestão ou do modelo que eles pretendem implementar, eles têm semelhanças e diacronias importantes. Semelhante porque são políticos tradicionais, mas diacronia por conta do fato de terem estratégias diferentes para poder enfrentar o governador Paulo Câmara. Um usou a estratégia de tomar de assalto, né, o MDB via a executiva nacional do partido, sobretudo depois que Jarbas Vasconcelos foi uma das vozes do MDB que foi favorável à continuidade da investigação contra o presidente Temer. Isso aí selou o destino dele do ponto de vista do PMDB nacional. E o governador, ou melhor, o senador Armando Monteiro Neto, que foi ministro da presidenta Fachada Roussef, ele entende que precisava fazer uma composição com prefeitos insatisfeitos no interior e com o Partido dos Trabalhadores, o que acabou não acontecendo. Então, um busca uma estratégia mais em ciclo e o outro busca uma estratégia mais de choque. E aí eles se diferenciam, muito embora estejam na oposição, e, a bem da verdade, o fato de você ter duas figuras tradicionais com peso político dentro do Estado, com representatividade, que já exerceram cargos importantes a nível nacional, mais beneficia o governador Paulo Câmara do que o atrapalha. Porque se eles estivessem juntos em uma chapa única de oposição para poder viabilizar uma alternativa outra ao governo do Estado, porque é como nós discutimos aqui em off, há muitas coisas que poderiam ser exploradas pela oposição, crise fiscal, crise de segurança pública, e essas coisas não são canalizadas pela oposição até agora. Um pouco mais lá na frente, eles não poderiam estar juntos? Vamos imaginar... No eventual segundo turno? Vamos imaginar que saia o candidato da oposição a governo do Estado seja Fernando Bezerra Coelho. Armando Monteiro não pode sair, candidato ao Senado? Não, é provável que um deles vá compor a chapa, até porque se eles até agora fizeram toda essa propaganda de unidade, da oposição unida e tal, não é agora que isso vai se espatifar, porque se espatifar aí desmonta a candidatura dos dois, inclusive. Uhum. É ser pego no contrapé. Mas uma coisa que é importante dizer é que não foi um bom negócio para o PT a aliança com o Armando em 2014. O PT saiu da eleição sem eleger deputado federal, não teve lucro algum, manteve uma bancada pequena na Assembleia. Então, o Armando tentou atrair o PT e o PT já não foi, porque ou seria Marília ou Paulo. Armando, eles não vão entrar mais nessa. E Armando ficou um pouco enfraquecido com relação a isso, diante de Fernando Bezerra Coelho. Por outro lado, Fernando Bezerra Coelho tem esse embate, essa verve um pouco mais, né, de bater de frente, de choque e tal, mas ele depende agora também dessa questão partidária, porque vamos imaginar que se julgue essa liminar, se julgue o mérito no Supremo e se dê o comando do PMDB realmente, efetivamente, a Jarbas e Raul Henrique, que vai ser de Fernando Bezerra Coelho, que já está afiliado, e a janela partidária se fecha agora, dia 7. O filho dele também está afiliado, não está? Também. Ao MDB? Tá, ele foi filiado na semana passada. Só quem suspendeu foi Miguel, não foi? Eu não estou bem lembrado se suspendeu ou não. Agora Miguel não concorre, né? Quem concorre é Fernandinho. Então, tá no cargo. Que é uma carta do baralho aí nesse jogo, sim, não é? Que pode vir a ser até, eventualmente, candidata a governador, já se falou também. A vice-governador? A vice-governador. A verdade é que não está fácil para ninguém, né? Não está fácil para ninguém e está pior para a oposição. Assim, é o que está mais claro. Como o Elton colocou, não há um assunto, algo que domine o debate, não há um consenso sobre qualquer que seja, que possa vir a ser a agenda da campanha. Isso ainda não está claro, nem pró, nem a favor do governo, nem, sabe?
Marília tem a dificuldade dela no PT de tornar-se candidata, viabilizar-se dentro do PT. O PMDB, o MDB, não se sabe quem vai ficar com o controle. O senador Armando não conseguiu se viabilizar em 4 anos, 3 anos, como uma referência na oposição. Então, assim, e para Paulo, que vem fazendo está no exercício do cargo, tem todas as intempéries de uma situação de crise econômica, de crise política, teve que lidar com várias dificuldades. Então, assim, não há um momento fácil para ninguém, vai ter disputa, né? Quem vai bater o martelo na hora de se decidir quem vai ficar com o PT? Quer dizer, o PT vai sair com candidatura própria, que aí é Marília Reis, ou o PT vai apoiar a candidatura de Paulo Câmara? Quem bate esse martelo? É o próprio Lula? A direção nacional. Sem dúvida, a direção nacional. Eu acho que quem bate o martelo é Lula. É Lula. Não, eu falo de direção nacional porque é a questão oficial da coisa. O PT tem uma tradição em Pernambuco muito guerreira, mas sempre que há uma decisão, um impasse, a decisão vem de cima. Já aconteceu em outras eleições, a gente viu, por exemplo, a gente já teve uma prévia interna no PT aqui, uma prévia democrática entre João da Costa e João Paulo. Não, era João da Costa Maurício e Maurício Randes. Randes. Maurício Randes. Né? E aí, como aquilo não se resolvia, deu aquele embrulho todo, começaram as acusações, o partido começou a se desgastar, veio a direção nacional e disse, o candidato aqui não é nenhum dos dois mais não, aqui, entra o Beto. Pronto, resolveu o problema. Eles fizeram isso outras vezes. Então, muito provavelmente, Marília... Centralismo democrático. Centralismo democrático. Marília deve estar trabalhando as bases estão com ela, as bases do partido estão com ela, pelo menos no interior ela está muito forte. Sim. Aqui na capital ela tem um problema porque os caciques do partido não estão com ela. Humberto Costa prefere a aliança, já deixou claro, falou inclusive que perdoa o voto do PSB contra o impeachment, porque quer a aliança. João Paulo saiu do partido, se afastou, provavelmente vai para outra legenda, estamos falando no PROS. E aí ficou aquela coisa meio de base contra cúpula. Como é praxe do PT. Acontece muito. De novo, menos de um minuto para a gente fechar o bloco, eu vou passar a palavra para você, Elton. Você arriscaria um palpite? Lula vai levar o partido para Marília, para a candidatura de Marília, ou vai fazer aliança com o PSB? O ex-presidente é um ator racional e muito estratégico, né? Ele já disputou muitas eleições, ele tem um entendimento muito grande de como você pode potencializar as chances do partido. A leitura que eu faço é que, principalmente se ele estiver numa situação mais vulnerabilizada, ele, a figura do ex-presidente, que é maior do que o seu próprio partido, né? Você fez essa brincadeira, quem decide é a cúpula ou é de fato o líder carismático, ou seja, ele como líder carismático, tenderá a privilegiar uma solução por aliança. Eu acho que o lançamento de uma candidatura própria não traz muito benefício para o partido hoje. E ela, permanecendo nessa aliança, dá condição de você fazer corpo, até porque a representação, sobretudo nos cargos proporcionais, é que dá sobrevivência, que dá meios para o partido poder se viabilizar. Ou seja, não adiantaria você conseguir eleger ou tentar lançar um candidato performático agora com a chance grande de perder pelos motivos todos que a gente já colocou, e aí você não ter nem uma coisa nem outra, você ficar numa situação na qual você não só perde a eleição, como deixa de compor o próximo governo. O PT está muito imprevisível o que vai acontecer com ele, né? Com essa situação do Lula. Vou te interromper para a gente fazer mais um intervalo. A eleição em Pernambuco é o tema de hoje do Opinião Pernambuco, a gente volta daqui a pouquinho, até já.